Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Guaíba. Para mim é uma satisfação conversar com todos vocês. Vocês da oposição ingressam hoje em diferentes tribunais federais e também no Supremo com uma ação tentando impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no Ministério da Secretaria-Geral de Governo. Como é que é essa ação e vocês embasam ela de que forma? Bom, primeiro dizer que nós já tivemos êxito, né? Quando nós levantamos a impossibilidade, né, do ministro da Justiça assumir, né, e que foi corroborado depois pelo Supremo Tribunal Federal, né, em virtude dele ser membro do Ministério Público, concursado após, né, a Constituição de 88. Da mesma maneira, nós preparamos ações que já estão dando entrada em toda a Justiça Federal do Brasil, né? São ações populares, no sentido de contestar uma eventual, porque ela ainda não aconteceu, né, nomeação do presidente Lula como ministro, né, de Estado. Primeiro, né, baseado na Lei 4.717, né, que determina que isso seria nulo de pleno direito, por conta de que se está, na verdade, praticando um drible aí, né, na justiça, se irá prejudicar investigações que estão em curso nesse momento. Então, existem uma série de fundamentos, né, também decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, como a decisão da ministra Carmen Lúcia, né, tomada lá em 2010, e mesmo havendo, né, a nomeação, não há, né, não acompanha, vamos dizer assim, essa nomeação a ida para a alteração do fórum, né? O fórum fica o mesmo, né, da ação original. Então, na verdade, nós estamos de maneira cautelar, né, preparando estas ações, apresentando essas ações da Justiça, porque é evidente que o que se está tentando nesse momento é blindar e proteger o ex-presidente Lula de ter que dar as devidas esclarecimentos à Justiça, né? E, bom, isso demonstra, se isso ocorrer, né, o total desespero do atual governo, né, da presidente Dilma, que se tomar essa decisão, demonstra que o governo acabou e que não vê mais chance de continuar se não fosse recorrendo aí a uma teórica bala de prata petista, né, que seria o Lula, eventualmente, no Ministério. Então, o Democratas, coerentemente, continua enfrentando aí essa verdadeira quadrilha que, lamentavelmente, tomou conta do Brasil. Deputado, vocês pedem em caráter já liminar, vocês imaginam que possam conseguir hoje, em uma das diferentes ações, uma medida contra a posse de Lula. Ela não está marcada ainda formalmente, mas vocês inclusive já pedem preventivamente, né? Hoje, vocês imaginam que já tem uma decisão, ou as decisões sim ou não para as decisões, né? Perdendo ou ganhando, vocês imaginam que a justiça será rápida nessa questão? Olha, como é justiça singular, né, como é a primeira instância, nós, nos tribunais federais, eu acredito que nós, da mesma forma que obtivemos sucesso, né, com aquela ação popular que foi endossada pelo ex-líder, né, Mendonça, no que diz respeito ao ministro da Justiça, nós acreditamos que sim. Agora, evidentemente, que nós vamos ter que aguardar, né, a chegada, ou melhor, a nomeação, né, para existir o fato, né. Então, como esta nomeação deve, se ocorrer, se decidir ao longo do dia de hoje, ou talvez até o dia de amanhã, entre a entrega da ação, processamento, que é uma eventual deliberação, elas meio que vão chegar juntos, né, ou seja, se houver a nomeação, a ação chega no momento correto. E se eventualmente não houver a nomeação, a ação é desconsiderada, né? Porque não tem objeto, né? Certo. Deputado, o senhor usou termos quadrilheiros para o PT, mas um dos integrantes dessa quadrilha, Delcídio Amaral, colocou o PFL dentro da quadrilha. Ele disse que o PFL também levou dinheiro nesse esquema todo. O PFL é o antigo DEM. E aí? Bom, Felipe,
Felipe, eu tenho uma história política, né, que eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém, né? Eu tenho absoluta tranquilidade com essas situações, porque eu digo sempre, ninguém pode evitar, né, dentro de uma família, que um filho, um irmão, né, resolva ir pelo caminho errado. Como é que a família trata isso? Da mesma forma, um clube, uma igreja, né, uma associação, uma empresa, bom... no nosso caso, a nossa história é muito objetiva, né? Quando o Arruda foi pego lá, envolvido com corrupção aqui no Distrito Federal, o que aconteceu? Quando o Demóstenes foi pego lá, traficando interesses lá com o Carlinhos Cachoeira, qual foi o destino? Rua. Então, nós não temos problema com isso. Eventualmente, se pessoas lá atrás, ou hoje, ou amanhã, no ex-PFL ou no Democrata se meter com corrupção, pode ter certeza que nós voltamos para a rua. É completamente diferente do que faz o PT e outros partidos, que varre a sujeira para baixo do tapete, que protege as pessoas, que fazem vaquinha para pagar as multas, como é o caso do Zé Dirceu, do Genuíno, Delube e outros, né? Nós não. Aqui não tem vaquinha, não. Aqui tem pé no traseiro lá para a rua, que aqui não é lugar de corrupto. Vocês investigaram Agripino Maia, que havia várias denúncias contra Agripino Maia. O partido chegou a investigar? Sim, porque quando surgiram aquelas pseudo-denúncias, né, o que aconteceu? O senador Agripino Maia apresentou ao partido, né, na Executiva Nacional, um documento registrado em cartório, portanto, por fé pública, com testemunhas, assinado pelo suposto delator, dizendo que nada havia, que o senador não tinha nenhuma participação em qualquer tipo de circunstância, né? Só que isso ocorreu há 2 ou 3 anos atrás e, surpreendentemente, no ano passado voltou, né? Essa questão à baila, né? E parece que esse cidadão hoje está empregado numa cidade paulista, numa prefeitura petista ou coisa do gênero. Então, está bem claro, né, o que aconteceu. E, bom, mesmo ele apresentando o documento, enquanto o processo está correndo, né, se eventualmente houver uma denúncia, por exemplo, é óbvio que ele vai ser afastado como qualquer outro. Problema zero com isso. Ele também sabe disso, que nós não vamos abrir mão de manter a coerência das atitudes que tomamos ao longo dos últimos anos. Certo. Deputado, com relação ao depoimento de Delcídio Amaral, foi um depoimento para abalar a República e o Congresso, né? Esse depoimento, essa delação premiada de Delcídio dá um novo rumo para a situação política em Brasília, ou vai acabar daqui a um pouco também saindo das manchetes? Como é que o senhor imagina que vai acontecer os próximos dias? Não, eu penso que o depoimento do ex-senador, ex-líder do governo, até ter sido preso, né, porque estava tentando calar ou comprar o silêncio, né, do Nestor Cerveró, a pedido do governo, da própria presidente Dilma e do presidente Lula, o que aconteceu, né? Sem dúvida nenhuma, até ali ele era uma das mais importantes referências e uma das maiores figuras petistas da última década no Brasil. Conselheiro de Lula e conselheiro de Dilma, né? Copa e cozinha. É evidente que as declarações dele, a delação premiada, é uma bomba rasa quarteirão, né? Ele acabou de jogar pá de cal no governo. Eu não tenho nenhuma dúvida que se a comissão do impeachment fosse montada amanhã e a votação fosse na segunda-feira, o governo não tem 100 votos hoje no Congresso Nacional. Então eu não tenho nenhuma dúvida que o impeachment caminhará. E Delcídio contribui de maneira decisiva para esse momento. Onyx Lorenzoni, deputado federal, DEM do Rio Grande do Sul. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Obrigado, bom trabalho a ti, Felipe, a todos os ouvintes. Sempre uma honra participar do teu programa na Guaíba. Um grande abraço.